Olá, pessoal! Bom, hoje nós vamos falar sobre o tempo de cocção do ovo. Você sabe quanto tempo demora para você fazer um ovo cozido na sua casa? Pois é, já aconteceu na sua casa de você colocar um ovo para cozinhar e de repente você tira, quando você tira a casca e abre, a gema está mole ainda? Pois é, então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Existe um tempo de cocção da clara e um tempo de cocção da gema, que é a parte mais interna do ovo. Então hoje a gente vai fazer uma experiência. Eu vou colocar aqui alguns ovos para cozinhar. E nós vamos observar, eu vou retirar esses ovos de tempo em tempo e a gente vai observar por dentro como é que ele fica. Vamos ver como é que vai ser isso hoje? Então vamos lá. Ó, aqui eu já tenho uma panela, tá? Que tá com uma água que eu coloquei para ferver. E para a gente fazer esse teste hoje, eu tenho aqui, ó, 7 ovos. Eu numerei esses ovos. Eu vou deixar um ovo por 3 minutos, um por 4 minutos, um por 5 minutos, um 6, um por 7, um por 8 e esse último aqui que eu vou tirar com 10 minutos. E nós vamos juntos observar como é que eles vão se apresentar por dentro. Como é que vai ser o tempo de cocção da clara e da gema de acordo com esse tempo de cocção. Ok? Então vamos lá. Eles vão iniciar a cocção todos juntos, tá? E agora vamos aguardar aqui o tempo de cocção. Terminamos o processo de cocção desses ovos nos tempos que nós determinamos. E por que eu determinei esses tempos? Porque a gente sabe que com 3 minutos, apenas 1/3 da clara do ovo está coccionada. Com 4 minutos, a gente tem 2/3 da clara coccionada e a gema está crua. Com 5 minutos, nós temos toda a clara coccionada, já durinha, branquinha, mas a gema ainda está crua. E aí, com 6 minutos, a gente tem 1/3 dessa gema coccionada. Com 7 minutos, a gente tem 2/3 da gema coccionada. Com 8 minutos, em média, a gente espera que esse ovo esteja completamente coccionado, a gema e a clara. E 10 minutos ou qualquer tempo depois disso, a gente já classifica que é um ovo que está bem coccionado. Ele, inclusive, passou do ponto de cocção. Muitas vezes ele está duro, enrijecido. E ele pode apresentar uma coloração verde sobre a gema. Já aconteceu de você ir comer em algum lugar que tem ovo cozido, e aí você vê o ovo partido e ele não está com aquela gema amarelinha, a gema está verde? Por que você acha que a gema está verde? O que acontece é que esse ovo ele passou do tempo de cocção, ele ficou muito tempo exposto a altas temperaturas e aí formou-se ali um complexo chamado sulfato de ferro, que é oriundo de um mineral da clara, que é o enxofre, com o ferro da gema. E formou esse composto. Esse composto ele confere essa coloração verde. Essa coloração verde, ela não torna o ovo impróprio para consumo de forma alguma. Você pode consumir o ovo. Ele apenas altera as características sensoriais do ovo. Então, se você está pensando naquela gema amarelinha para colorir o seu prato, né, para ele ficar ali bem colorido, se você passar do ponto de cocção, você vai perder essa característica. E muitas das vezes não é isso que a gente quer. Então, conhecer o tempo de cocção exato do ovo é o ideal, para que a gente possa, então, aproveitar todas as características que ele oferece para a gente, sejam nutricionais, sejam sensoriais em relação às cores, né, que ele oferece ali para o colorido do seu prato final. Então, vamos começar agora a abrir o ovo. Então, ó, vamos abrir agora o 3. Esse ovo aqui, ó, ele... Com 3 minutos, percebam que ó, a gema está completamente crua e a clara mole, tá? Aí nós vamos abrir aqui, ó, ele com 4 minutos.
A gema ainda está crua. Percebam que a clara já está com 2/3 dela cozida. Por que é 2/3? Porque eu ainda tenho parte, ó, da clara mole. Aí nós temos esse aqui com 5 minutos. E aí percebam, ó, dá para ver claramente que a clara tá toda cozidinha, mas a gema, ó, ela ainda tá crua. Aí a gente agora tem o ovo cozido por 6 minutos. Eu já não consigo nem quebrar ele, eu preciso realmente tirar toda a casca, porque ele já está bem cozidinho. E aí, ó, eu vou abrir aqui agora para você ver daí. Então, ó, 1/3 da clara cozida, 2/3 da clara cozida, a clara toda cozida. Aqui a clara cozida com 1/3 da gema cozida, porque ela ainda tá meio crua por dentro. Então, ó, esse aqui com 7 a gente vai abrir. Então, percebam que, ó, tá 2/3 da gema cozida, ó, a gente ainda tem ela um pouquinho, ó, crua por dentro. Quase no ponto ideal. E agora a gente vai pegar o ovo que passou 8 minutos sobre cocção. Nós vamos abrir ele. E aqui a gente tem um ovo, ó, já bem cozidinho. A gente não tem uma casquinha verde, percebam, ó, né? Então ele tá com aquela característica que a gente espera de um ovo bem cozido. E agora a gente vai abrir o ovo, que eu deixei ele mais tempo. Então ele já começa a apresentar uma rachadura. O ovo, ele tem uma casca porosa. Essa casca porosa, ela promove troca de gases do meio externo para o meio interno. E quando eu coloco ele na água, ele também permite a entrada de água. Então, por que às vezes você está coccionando um ovo, você deixou aquele ovo muito tempo lá sob cocção e daqui a pouco a casca racha? Por que ela racha? Porque entrou uma quantidade de água ali muito grande, começou a fazer pressão sobre a casca e aí ela começa a promover aquela rachadura. Então, isso também pode ser um alerta para te dizer que aquele ovo já passou do tempo de estar exposto ao processo de cocção. Então vamos abrir ele. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó, ele tá começando a formar essa camada de sulfato de ferro que eu falei. Por quê? Porque ele ficou muito tempo ali exposto. Eu fiz de propósito, né, pra gente poder observar aqui. E se eu deixo mais do que isso, ele vai ficar mais escuro ainda. Então, você já tem agora noção de quanto tempo você precisa para coccionar um ovo. Em torno de 8 minutos. Pensando que a água já tem que estar fervendo, tá? Você deixa a água ferver, depois você coloca o ovo e conta 8 minutos. Um ovo que passa de 10 minutos, ou seja, ele fica 15, 20 minutos, provavelmente ele vai apresentar essa característica aqui. Se você não quer ela, isso não pode acontecer. Esse complexo do sulfato de ferro, ele produz esse odor forte, característico de ovo, que você não vê tão presente, por exemplo, no ovo que você coccionou com 8 minutos. Porque não deu tempo de formar esse complexo. Uma outra dica que eu posso deixar aqui para a gente evitar, né, a formação dessa camada esverdeada, além de não manter muito tempo sobre altas temperaturas, né, uma quantidade de tempo superior à necessária, assim que você terminar o processo de cocção, você pegar esse ovo, retirar da água que estava fervendo e você fazer um choque térmico. Coloca num bowl e coloca numa água, debaixo de uma água corrente. Por quê? Porque você vai promover um resfriamento rápido daquele ovo. E aí você vai impedir a formação desse composto químico que é o sulfato de ferro. Então essas são algumas dicas que eu deixo para você hoje sobre como coccionar o ovo de forma correta e evitar algumas características sensoriais indesejadas, né? E aí você pode inclusive usar essa dica para você que gosta de uma gema mais mole, mas você não sabe em que momento você tira o ovo. Então hoje eu deixei aqui, ó, as dicas. A gema mole que você gosta,
Nesse ponto, por exemplo, você vai saber quantos minutos você precisa para você garantir um ovo com esse padrão de gema mole. Então, a intenção do nosso vídeo hoje é deixar essas dicas para vocês. A partir de hoje, o ovo cozido na sua casa vai ser diferente, né? Vai estar no ponto certo. E se você tem a intenção de fazer aquele ovo com gema mole para comer com pão, você vai poder escolher aqui qual o padrão de gema mole que você quer e você não vai errar mais. Então, espero que tenha sido útil e até a próxima!